Olá, vamos chegando. Live sem prévia comunicação. Cheguei aqui, só chegando mesmo, para conversar um pouquinho sobre violência doméstica. Nós estamos no Agosto Lilás e agora há pouco eu estava atendendo uma pessoa e falando sobre isso, né? Eu já falei com vocês que eu trabalho com violência doméstica desde 2016. E não foi porque eu escolhi, não. Eu tive até uma professora em psicologia, Dani Schurtz. Ela tá aqui na rede social, né? Schurtz, acho que é Dani Schurtz. Ela foi minha professora de terapia cognitiva comportamental. Foi ela que me fez gostar de terapia cognitiva comportamental. Porque ela tinha uma terapia cognitiva comportamental mais humana, menos protocolar. E aí, ela falou assim: quando você começar na sua clínica, você vai ler o DSM, você vai estudar as abordagens, mas você não vai conseguir estudar tudo, olhar tudo, porque não dá. Mas à medida que vai chegando, você vai estudando e se abrindo para aquilo. Então, a violência doméstica chegou para mim no consultório em 2016 e eu não tinha ideia do que era isso, eu não tinha ideia do que era abuso. Eu não tinha ideia do que era uma relação passivo-agressiva. Eu não tinha ideia do que era uma tratativa de silêncio, onde você deixa a pessoa no cantinho do pensamento e você não fala com ela. Bom dia, Laísa, bom dia. Eu não tinha ideia de nada disso, até porque em 2016 a Lei Maria da Penha tinha 10 anos. E até hoje, quando eu começo a falar da Lei Maria da Penha, as pessoas falam assim pra mim: nossa, é isso, é aquilo. Por quê, Irlane? Porque muitas vezes, até mesmo quando a gente começa a falar sobre a violência doméstica, a pessoa fala assim: nossa, mas não quero saber. Em 2016 mesmo, eu já estava fazendo uma pesquisa de campo e eu estava no Campo São Bento, aqui numa área nobre da minha cidade. E a gente estava fazendo uma pesquisa de conscientização da violência doméstica, falando das 5 tipos de violência e fazendo uma pesquisa que eu fazia da parte da faculdade e a gente estava fazendo esse caminho. E nesse lugar, a gente estava ali e 2 mulheres vieram e ficaram olhando assim. E aí eu cheguei: oi, tudo bem? Aí elas: o que vocês estão fazendo? Eu expliquei: estamos falando sobre a violência doméstica e estamos falando sobre os tipos de violência. E falei: a violência patrimonial é quando ele pega o seu dinheiro, ele mexe nas suas coisas, troca as coisas do seu nome para o nome dele, não deixa você ter acesso aos bens da família. Violência patrimonial. Violência moral, quando ele te expõe socialmente, quando ele fala de você por trás ou não, coloca uma foto sua num grupo da família ridicularizando. Violência moral, expõe a sua imagem, ok? Violência sexual, quando ele diz: seu corpo é seu, quero sexo agora, você tem que me dar. Cara, essa semana, segunda-feira, eu tava sentada comendo pastel numa mesa e eu falei com as mulheres que estavam comigo, que não são clientes, sobre a violência sexual. E ela fez assim pra mim, eu falei: meu primeiro marido, ele queria sexo quantas vezes por dia fosse. E era visto pela minha família como um homem viril, como um homem... Só que quando eu não queria, ele me pegava à força. E aí eu falava: eu não quero, eu tô menstruada, eu não tô bem, ela tinha endometriose, eu não consigo. E ele vinha e mesmo assim não respeitava ela. E ela falou assim: nossa, você tá falando aí, eu tive consciência de que eu passei por estupro. E é tão desafiador isso. Por quê? Porque ele usava o discurso: você é minha, você tem que me servir. Vou acabar com você hoje. Hoje deixa eu te usar. E a gente precisa visualizar isso porque nós adoecemos. Olha só, a violência sexual, ela acaba com a moral da pessoa. Ela acaba com a identidade da pessoa. Ela acaba com a autoestima da pessoa. E ela fende a pessoa. A violência sexual, ela nos deixa partido, assim, fendido em nós. Porque a gente não quer, mas olha o discurso: você é minha, você é minha esposa, você tem que me servir, porque... Em alguns casos, a gente vê assim: eu não quero ter relação hoje eu não tô bem. Isso promove na casa dias sem falar, maus tratos,
E isso é muito triste, porque a violência doméstica, ela acontece num âmbito protegido, um âmbito que eu não sei. Eu não sei o que acontece na sua casa. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei o que aconteceu na sua infância. Eu não tenho ideia do que você passou, do que você viveu. Eu não sei. E até mesmo aqui, a Laísa tá comigo aqui, é psicóloga. Laísa deve passar por isso também. A gente tá na clínica, a gente tá atendendo, a gente tá falando com as pessoas. E a pessoa, ela vai se abrindo com a gente à medida que a gente vai estabelecendo confiança. E às vezes leva tempo, ela vai falando ali, ó. E à medida que às vezes a pessoa chega assim, tô com problema, não consigo passar no concurso. A pessoa vem, quero fazer terapia pra me acalmar, eu fico ansiosa, eu não durmo, eu não consigo nem ir na prova. Blá, blá. Aí ela vem, aí a gente começa a trabalhar. A questão dela é o concurso, a gente tá ali focado. E aí quando a gente vai tirando as camadas, que é bolo recheio, bolo recheio, bolo recheio, bolo recheio, e às vezes o bolo é aquele bolo desse tamanho assim, ó, bolo recheio, a gente vai tirando as camadas, era só passar no concurso que a pessoa queria. Só que a gente vai vendo que a pessoa não tá conseguindo passar no concurso porque tem bolo recheio, bolo recheio, bolo recheio, bolo recheio, e não vai conseguir. Por isso, eu sou coaching também, sou coach por formação. Por isso que às vezes o programa de coaching não funciona. Porque não é performance do ponto A ao ponto B. É sobre mergulhar no profundo, curar traumas, ressignificar histórias, recontrar o trauma para que a pessoa ressignifique a vida e ela siga em segurança. É esse o trabalho que a gente faz, que é um trabalho de muito amor. Porque se não tiver amor, de nada seria a vida. Precisamos de amor. E o processo terapêutico, como diz Bárbara Fredrickson, né? Amor é atenção. Hoje em dia a gente tá assim, ó, fala, pode falar. Vai falando, só um pouquinho, vou responder aqui. Oi, fulano, sei que era, continua falando. Isso não é amor. Parece que lá as pessoas estão mais, tem mais importância do que quem tá aqui. Tá entendendo? E nós precisamos de amor para nos curar. É nas relações de apego seguro que a gente se cura. E nós precisamos das pessoas. Mas às vezes com quem a gente convive não é a pessoa certa. Porque mantém a gente no lugar do trauma. Bolo recheio, bolo recheio. E esse bolo recheio, bolo recheio, bolo recheio nunca para de ser construído. E aí eu falei da violência patrimonial, falei da violência moral, falei da violência sexual. Agora eu vou falar da violência psicológica. O que é violência psicológica, Irlânia? Violência psicológica é quando eu atinjo sua identidade. Quem você é? Eu te chamo de burra, lerda, eu mando você tirar um batom, eu falo que esse cabelo não é pra você, pode botar um rabo de cavalo agora. A violência psicológica, ela fala muito de: se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém, porque você é horrível. Você acha que as pessoas gostam de você? Você acha mesmo? Não. Eu sou quase um Deus bondoso que fico do teu lado. Sua irmã não gosta de você. A sua prima, a Vanessa, também não gosta. A tia Berenice não gosta de você. E aí, ele vai minando com o tempo. Uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Sabia disso? Conto mentira, conto mentira, conto mentira, conto mentira. Daqui a pouco eu tenho uma verdade mentirosa. Eu acreditei nele. O golpe tá aí, cai quem quer. Lembra lá? O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Falou que eu era ruim, falou que eu era feia, falou que ninguém gostava de mim, falou, peguei isso. E agora vou viver assim. Eu tô condenada a ficar com esse mal. Porque se eu não fico com ele, eu acreditei nele. E outra coisa que acontece, né? Quando a gente é abusada, a gente tem que ter uma ideia de que quem foi abusada foi a gente. E ponto final. Sabia disso? Se eu fui abusada, quem foi abusada fui eu. Aí, às vezes, você vai falar assim, poxa, ele me bateu, mas ele bateu por quê? O que você fez? Além de ter sido abusada no âmbito ali, você foi abusada lá fora. Você irritou ele, por isso ele te bateu? E a gente já tá falando da violência física, que geralmente
Já aconteceu a patrimonial, já aconteceu a sexual, já aconteceu a física, a psicológica, já aconteceu a moral. Às vezes, numa relação abusiva, a física nem vai acontecer. Mas quando acontece, é porque muitas coisas já vieram antes. E se for na época do apaixonamento, lembra lá da Marília Mendonça? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. E aí eu me apaixonei pelo príncipe. E aí eu fico olhando o príncipe. Eu não vejo nada do que ele faz porque eu tô apaixonada. E o que é paixão? Paixão que vem de patos, que vem de patologia, doença de vista, cegueira. Não vi. Fiquei mesmo com o que eu inventei. Ah, porque ele é lindo, porque minha sogra me trata bem. E a bagaceira não, a minha sogra. Minha sogra... E às vezes, pode ver, ó. De repente eu tô falando, você vai ouvir aí, ó. Relacionamentos que acabaram pós-morte da sogra. Por que acabou, Irlane? Porque eu olhava pra sogra, não olhava pra bagaceira, a sogra não tava mais lá, eu não fiquei com a bagaceira. Porque eu era apaixonada mesmo pela minha sogra. Tá entendendo? A nossa mente, ela mente, ó. Mente, ok? Ó o nome da mente, gente. Por isso que eu preciso ter autoconhecimento. Pra eu não ficar com o que os outros disseram que eu tinha que ser, fazer, ter, responder. Porque se minha mente, eu conheço ela não vai me guiar. Eu vou conduzindo ela, ó, mente. Peraí que tá mentindo muito. Peraí, mente. Peraí, deixa eu pôr a lupa. Deixa eu pôr um espelhinho pra olhar pra mim, ó. Deixa eu conversar comigo, que eu acho que eu tô esquisita. Lani, mas eu vou falar comigo, você fala com você o tempo todo, você se chama de burra, você se culpa, por que você não fala pra aquilo que você quer viver? Você fala com você o tempo todo, às vezes você acorda de noite e perde o sono, porque tua cabeça não para de falar com você. Quem é que tá falando com você? Você. Não sou eu que tô lá, não. É você mesmo. Só que você precisa educar a sua mente para que você possa ter uma vida mais leve. E a leveza na nossa vida começa na nossa mente. E se a minha mente mente, a minha vida vai ser caótica. Se minha mente, eu cheguei aqui e falei, vamos aqui junto. Vai fazer isso comigo, não. Sua mente pode ser sua amiga ou inimiga, depende da atenção que você dê a ela. Eu atendi na OAB, eu fiz parte da Comissão de Vítima de Violência Doméstica, e eu atendi lá uma mulher que ela disse assim, ó, na minha família é proibido as mulheres se divorciarem, então eu prefiro morrer por feminicídio a ser divorciada. A família dela aceitava que uma mulher apanhasse, mas a família dela não aceitava que ela se separasse. Ela seria excomungada da família se ela tivesse a cartinha de divórcio dela. E era advogada, tava lá na OAB. Você tá entendendo? Como que as lealdades invisíveis, elas fazem com que a gente chegue num péssimo lugar, um lugar de aprisionamento, um lugar, tô aqui com o livro do Randolph, e ele fala aqui com a gente sobre este lugar das lealdades invisíveis. O que é lealdade invisível? São as regras, as leis, os dogmas da minha família que eu não amadureci. Eu fiquei velha, mas eu fiquei como criança, vivendo a vida que minha mãe quer pra mim, que minha avó quer pra mim, que meu tio quer pra mim, que disseram que é o correto. Só que quem sabe a quentura da panela é a colher que mexe. E se você tá passando por violência dentro da sua casa, olha, eu de verdade, eu prefiro que você saia desse lugar do que você tenha que sair com alguém carregando o teu caixão. E é muito sério, não, ele não tem coragem de fazer isso, eu não sei. A gente tá vendo aí loucamente nas redes sociais a quantidade de feminicídio que tem acontecido e ocorrido. Eu não quero que você seja um número estatístico, porque o amor não bate, o amor não oprime, o amor não fica sem falar, o amor não pune com agressividade, o amor não invade um corpo que disse que não. O amor, ele não faz isso. O amor e o respeito, eles precisam caminhar juntos, porque quem ama, respeita. Se eu digo que amo, eu não respeito, eu não amo.
Eu preciso respeitar os desejos, respeitar a construção, me preocupar com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela tá falando comigo, ela tá caminhando comigo e ela tá construindo a vida comigo. Então, se a gente tem a violência patrimonial, tem aquela brincadeira, né? O que é seu é nosso, o que é meu. Numa relação de amor, de casamento, tem alguma coisa que não tá batendo. O que é seu é nosso. E o que é meu. Outra coisa, você tem que fazer tudo o que eu quero porque você me ama. Vem me fazer feliz porque eu te amo. A música que a gente canta falando de amor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Mas que coisa errada é essa? Se você me ama, você já ganhou o prêmio, não? Por que eu tenho que ir te fazer feliz porque você me ama? Mas a gente canta e fica tentando viver de acordo com as músicas. Deixa eu te falar, música é lindo, mas a gente tem que avaliar as músicas que a gente canta. Pra gente não fazer uma trilha sonora horrível pra nossa vida, com uma melodia linda. Porque às vezes a melodia é incrível. Vem me fazer feliz porque eu te amo. É linda a melodia, todo mundo sabe cantar. Mas quando a gente examina o que está sendo dito, a gente está vendo que a música nos leva a um caminho de aprisionamento. E prisão não é amor. Eu irei falar com vocês muitas vezes. Hoje eu falei dos tipos de violência. E eu quero muito que você coloque aqui, que você indique para alguém. Às vezes, quando você tem alguém perto de você que está passando pelo processo de violência doméstica, não adianta você ficar contra a criatura, falando porque ele não presta, você não tá vendo que ele é horrível. Não adianta. Você vai afastar a pessoa de você e você vai jogar no colo dela. Você chega lá e você vai jogando pílulas. Às vezes você indica um vídeo, às vezes você indica um filme. Você vai indicando possibilidades para a pessoa ver e construir na cabeça dela que, caramba, olha aqui, eu vivo isso aqui. Eu vivo esse negócio, olha o que eu tô fazendo comigo. Tá entendendo? E você pode curar a sua vida. À medida que você investir no seu autoconhecimento, você é um ser pensante que tem todas as possibilidades na vida de melhorar, crescer, evoluir, pensar, reconstruir a sua rota. Assumir que você errou. Adultos assumem seus erros. Eu errei. Eu escolhi esse homem com 18 anos, com 20 anos. Eu não tinha a mente que eu tinha. E não tem essa coisa de que eu queria ter a idade que eu tenho hoje, com 39 anos, a cabeça de 18, queria ter 18 com a cabeça de 39. Não bate a conta, não bate. Você vai ter que viver cada fase melhorando a cada desafio que você vai superar. E saindo de relações que podem te levar para um caixão. E não confia. Se o outro socou a parede, jogou o notebook no chão, se o outro socou, jogou, virou a mesa. A gente falou na quinta passada, retrasada no filme É Assim Que Acaba. Eu vou colocar esse filme aqui. Ela conhece o homem numa fúria e ele chuta a cadeira e ele joga não sei o que e ela fica olhando e depois ela vai namorar com ele. Passou por violência. Mas será que você vendo um homem que chuta a cadeira, que joga as coisas, que grita, xinga sozinho no espaço, você olha pra ele e você vai ficar com ele? Às vezes os sinais já estão lá. O problema é que quando a gente quer ver alguém sofrendo, a gente quer ir lá e salvar a pessoa. Com amor, vai lá amar. O amor cura. Né? Cuida dele que ele vai ficar calmo. E a gente vai comprando um BO que nem é nosso. E aí, às vezes, hoje, pode abrir aí no jornal quantos casos de feminicídio aconteceu essa semana. Bota lá no Google para você ver a quantidade que foi. Desesperador. Às vezes, porque a gente é salvadora dos outros e não da gente, a gente acaba no caixão. Eu não quero que você acabe no caixão. Não quero que sua mãe, que sua irmã, que sua amiga, sua prima, sua vizinha, ninguém acabe no caixão. Eu quero que a gente possa ter uma vida significativa, onde o respeito seja as bases da nossa relação. Pensa nisso. Envia esse vídeo para alguém e vamos juntas construir uma vida com respeito, com afeto, com carinho, com integridade. Mesmo que para isso a gente tenha que deixar no caminho quem nos fere tanto, quem nos faz tão mal. Ok? Beijo para você e até amanhã no nosso devocional. E a gente vai vindo, conversando, trazendo informações. Beijo grande.
Tchau, tchau.